Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 1, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Que diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ensine a importância do ensino na vida do crente e na vida da igreja, que possamos expor orientados pelo Teu Espírito e possamos ouvir orientados pelo Teu Espírito, que pessoas cheguem ao conhecimento de Ti, ó Pai, através da fé em Cristo, ouvindo esta pregação, e outras, ou todos nós crentes, cresçamos ouvindo esta pregação, que procurou ser o máximo possível baseada na Tua Palavra, ou seja, procurou ter a melhor doutrina possível. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entrego este tempo a Ti. Amém. Título da pregação: boa doutrina, boa igreja. Má doutrina, má igreja. Boa doutrina, boa igreja. Má doutrina, má igreja. No final da vida, o apóstolo Paulo instrui Tito, seu discípulo e companheiro de muitas jornadas pelo Evangelho, e após esta frase aqui, pequenina inclusive, tu porém fala o que convém à sã doutrina, Paulo escreve várias instruções práticas, teóricas, para Tito. Em resumo, tudo o que ele viesse a falar, fazer, deveria ser coerente com a sã doutrina. Doutrina é o alicerce de qualquer igreja cristã, ou igreja que quer ser fiel a Cristo e que merece o nome de cristã, porque não é só chegar e abrir a igreja e se chamar cristã, mas é ser cristã. Há uma passagem clássica em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42, em que temos ali, de uma forma bem resumida, as 4 marcas básicas de uma boa igreja. Atos 2, 41 e 42. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí vem: e perseveravam na 1. doutrina dos apóstolos, 2. na comunhão, 3. no partir do pão, a ceia, e 4. nas orações. 4 marcas importantíssimas, pilares mesmo de uma igreja, e a doutrina está aí. A doutrina, o ensino dos apóstolos. Quando se fala em doutrina, fala-se no que a Bíblia ensina como um todo, o que se pode tirar da Bíblia como sendo o que ela quis dizer, o que a revelação de Deus está ensinando. Isso é a boa doutrina. Não é o que um famoso cristão pensa, ou um filósofo, mesmo que se chame de cristão, pensa, ou um estudioso, ou um erudito, ou um acadêmico, e se junta todas essas ideias aí ao longo de todo esse tempo de igreja cristã. Então nós temos um apanhado de bons pensamentos, boas ideias, boas teorias, e aí temos então uma doutrina que vai nos orientar. Não, não e não. Doutrina é exclusivamente o que está escrito na Bíblia, porque os homens e mulheres que escreveram o que hoje conhecemos como
Bíblia, 66 livros que juntos formam a Bíblia. Esses homens foram diretamente inspirados pelo Espírito Santo para escreverem cada palavra que está aqui escrita. Então, a autoridade de ensinar doutrina, quem vem de Deus, é exclusivamente das Escrituras. E a autoridade que um pastor no púlpito, ou mesmo alguém não pastor, mas que falando coisas de Deus, a autoridade, tanto de um como de outro, está lastreada no tanto que o que ele diz, ou ela diz, no caso de uma crente falando com outra pessoa, está de acordo com as Escrituras. As palavras são da própria pessoa, a maneira de expressar, a maneira de pregar, a maneira de expor, claro que isso varia muito, mas o conteúdo há de ser o que a Bíblia ensina. Isso é doutrina. Então, sua igreja quer ser espiritual, cuide da sua doutrina. Sua igreja quiser ser fiel a Deus, cuide da sua doutrina. Se quiser edificar corretamente os seus convertidos, as pessoas que se entregam a Cristo, dentro do ministério desta igreja, cuide da doutrina. E se um crente particularmente quer ser útil ao reino de Deus e quer ser um bom testemunho de Cristo, cuide da doutrina. Vamos a 1 Timóteo capítulo 4, versículos 15 e 16. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Agora, uma exortação pessoal. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino bíblico. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não é que Paulo achava que Timóteo não era salvo, mas significa continua neste teu caminho de salvação. Há um sentido de que a nossa salvação está incompleta no que falta a glorificação em Cristo. Está completa no sentido de que já fomos feitos filhos de Deus, mas está incompleta ainda na nossa santificação que vamos ter cada dia da nossa vida aqui e finalmente na glorificação que vamos ter com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, continua nisto, porque você vai crescer no estado de salvo onde você já se encontra, Timóteo. Se agarra à doutrina para a sua própria saúde espiritual e a saúde espiritual dos seus ouvintes. Olha o detalhe aí. A doutrina deve ser tratada com cuidado, como diz aqui, tem cuidado da doutrina, porque ela abrange toda a atividade do crente. Ainda em 1 Timóteo, ainda no capítulo 4, voltando a alguns versículos, nós lemos o 15 e o 16, agora vamos ler o 6. Então, percebemos que no 15 e no 16, Paulo estava repetindo a questão da doutrina, porque ele já havia falado isso para Timóteo no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nós temos aqui 3 características de um bom ministro do Evangelho. E eu diria, e de um crente modelo, que embora um crente modelo não vai ter todas as atribuições, obviamente, e todas as responsabilidades de um pastor, de um ministro, mas é óbvio que ele vai tentar e deve se espelhar no ministro, à medida que esse ministro se espelha em Jesus Cristo, como Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, vocês que não são ministros, pastores, que é quase todos, né? Uma igreja grande tem 2, 3 pastores, uma igreja pequena tem um pastor só, a grande minoria é pastor. Seria uma pena se cada crente, por não ser pastor, cada vez que lesse uma passagem dirigida a um ministro do Evangelho, dirigida a um mestre, dirigida a um pastor, pulasse por cima. Não tem nada a ver comigo, que eu não sou pastor, ainda mais sendo uma mulher, porque eu não sou pastora, a minha igreja até proíbe esse negócio de pastora, então eu vou pular por cima, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Claro, primeiro para você poder exigir do seu pastor o que você esperar do seu pastor.
e saber o que é que pesa sobre os ombros do seu pastor ou pastores. E segundo, porque obviamente muito do que está ali exortado ao pastor ou pastores pode ser e deve ser aplicado para o crente, mesmo que não tenha esta responsabilidade de pastor ou mestre. Então, o que você lê de Paulo a Timóteo, as duas cartas dele a Timóteo, a Tito, traga para si e bote de lado a questão do pastor que você não é, se de fato não for, mas aproveite a riquíssima orientação que Paulo tem para os pastores, os ministros. Então, como eu ia dizendo, nós temos aqui uma sequência, três características, e que são dispostos numa sequência interessante que eu observei, como se uma desse lugar a outra, depois desse lugar a outra. E daqui até o fim desta pregação eu estarei expondo esses três pontos desta sequência aqui que Paulo fala para Timóteo. Então vai ser bem importante esse versículo para nós. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Alimentado com as palavras da fé. Um bom ministro, um bom crente, como já expliquei, ele é ou deve ser alimentado com a boa doutrina. A Bíblia inteira sabe disto, ensina isto, e você que tem uma mínima de familiaridade com a Bíblia, já leu, já ouviu que a Bíblia é alimento para a alma. O problema é que você ouvir, ler e saber é uma coisa, e você levar a sério mesmo, a ponto de fazer daquilo uma parte importante da sua vida, é outra coisa. É interessante que a fome física, ela nos leva pelo instinto a comer, a beber, a procurar o alimento. E quando uma mãe cuja criança não quer se alimentar, a primeira coisa que a preocupa, não quer se alimentar pelo menos da maneira normal como aquela criança se alimenta, uns comem mais, outros comem menos, mas a mãe percebe rápido quando aquela criança está com o apetite alterado, tem uma coisa errada, e um dos primeiros sinais de má saúde, de uma doença, de um problema, é a falta de apetite, não quer comer. Só que a falta do alimento físico, ele leva ao definhamento mesmo, a gente vê, fica magro, e até ao extremo de algumas pessoas até morrem, né? Parece que chama bulimia, se eu não me engano, que é uma doença psicológica, um problema psicológico, que a pessoa para de comer e realmente morre de inanição. É bom ter cuidado com a maneira com que você encara o fato da doutrina, do ensino bíblico ser alimento para a sua alma. Porque você pode andar por aí satisfeito, ou pelo menos aparentemente satisfeito, fisicamente bem cuidado, bem aparentado, bem vestido. Então, fisicamente mal alimentado você não está normal. Mas a sua alma pode estar muito sedenta. Aí já é mais difícil alguém olhar e notar. E isso nós somos mestres em disfarçar, muitas vezes, por discrição, ou por orgulho, ou por medo, timidez, sei lá, por vários motivos, porque não quer mesmo, disfarça aquilo e vai entrando num período da vida, e esse período vai se alongando, em que a sua alma está mal nutrida, está faminta do jeito que o organismo físico pede o alimento. Jeremias 15, 16.
Diz assim, Jeremias 15 e 16. O profeta diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Até aí não sei se quer dizer grande coisa, que muita coisa que você come é ruim, você, ao seu gosto, ao seu palavra, você não gosta, come à força, come na marra. Mas olha aqui, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos. Aqui está uma excelente indicação para você avaliar, excelente meio de você avaliar como você está espiritualmente com Deus. A maneira como a palavra de Deus desce no seu coração. Não é se você está lendo a palavra de Deus. Tudo bem, você está comendo sem gostar, comida ruim, mas o médico mandou, é necessário, você come e se fortifica. Mas o melhor é quando você come, se fortifica, se alimenta e gosta. A palavra é coisa que Deus nos deu. O ideal para o crente é ele comer, alimentar o coração dele do jeito que Jeremias fez aqui. Ele gostou, ele achou uma delícia para o paladar, para a língua, não, para o coração, para a alma dele. Então, pastor, é válido eu ler a Bíblia meio à força? É melhor do que não ler? Claro, dentro de limites. Se for ler numa situação tal de desrespeito a Deus, para encontrar defeito, aí não é nem o caso da pergunta. Mas um crente que está frio espiritualmente, que não está bem, pastor, eu estou me forçando a ler as Escrituras, e eita, eu marco 15 minutos o relógio, peço 2 horas, não quer passar, está ruim. Eu leio assim, leia, é alimento. Como o médico passou lá uma receita alimentar que você tem que seguir, gostando ou não. Então, que é alimento? Mas é o ideal? Não. O ideal é você gostar e gostar. E se vai gostar, vai querer repetir, que é outra indicação excelente para o seu estado espiritual. Como é que está a minha vontade de ler a Bíblia? Como é que está o meu desejo, a minha falta das Escrituras? Você precisa ser alimentado. Há ainda Josué 1:8, que eu não vou ler, em que Deus diz para Josué para ele não cessar de ler a palavra dele, de Deus, meditar nela dia e noite, não desviar nem para a esquerda nem para a direita e tal. Mas eu iria ler essa passagem, não vou, mas era só para lembrar. Eu li alguém comentando este versículo e disse: se Josué tivesse 10 almas, eu acho que ele não ia ter tempo para meditar muito na palavra de Deus, pelo tamanho da responsabilidade que ele teve de substituir Moisés, de entrar na terra prometida. Sim, mas é só chegar e se alocar lá. Não era não, estava cheio de povos pagãos, violentos, briguentos, e Josué ia ter que entrar, brigar, lutar com esses povos, destruir esses povos, guerra mesmo, muito derramamento de sangue e muita fraqueza espiritual dos judeus que iriam se juntar com os pagãos em casamentos mistos, idolatria, milhares de problemas na cabeça do pobre do Josué, e julgando as causas entre os milhões, os poucos, talvez 3, 4 milhões de pessoas que entraram na terra prometida. Então era um peso tremendo, gigantesco nas costas de Josué. Então não é como você lê, mas naquela época não tinha carro, não tinha internet, não tinha essa coisa, tudo, corridas tinha que ser tudo muito rápido, era muito mais calmo. Então Josué podia chegar e tranquilamente se alimentar da palavra de Deus. Não era bem assim. Então lembre-se disso, quando achar que está sem tempo para ler a Bíblia e para se alimentar, pense em Josué. Será que ele teve tempo para isso? E olha só quem mandou que ele meditasse, não era só ler não, era meditar, refletir na palavra
de Deus. Quem mandou? O próprio Deus. Então Deus sabe o que estava fazendo. Josué, eu não quero saber. Não me venha dizer que você não teve tempo, porque eu sei o seu tempo. Eu sei a saúde que eu lhe dou, eu sei as responsabilidades que eu coloquei sobre os seus ombros, eu sei tudinho, Josué. E eu estou mandando o medito da minha lei dia e noite. Então, eu vou exigir isso de você. Pense nisso. 1 Pedro 2,2 também fala para nós desejarmos o genuíno leite espiritual, pelo qual vem o crescimento, e eu não vou ler também. Eu quero só deixar esta primeira parte deste versículo, a necessidade do crente se alimentar. Você vai se alimentar em casa, com a palavra de Deus, e na igreja, que deve providenciar este alimento para o seu povo, através do pastor, dos pastores, dos mestres, dos professores. Caberá à igreja transmitir ao povo alimento, porque o crente tem que estar alimentado. Então, os pastores, professores, os mestres são responsáveis em preparar o alimento e, eu ia dizer, e dar o alimento, mas eu vou dizer de uma forma um pouquinho diferente, tentar dar o alimento. Por que eu digo tentar dar o alimento? Porque eu já tinha me esquecido com esse problema de criança que não come, que já faz 30 anos que os meus deixaram de ser crianças, agora estou vendo nos netos. A luta das mães, dos pequeninos, e eu vendo com uma pena danada, para os meninos comerem. A mãe prepara a comida direitinho, lê, conversa com uma e com outra, vai no médico, pede a receita e segue tudo direitinho, e os horários, aí faz com amor, com carinho, aí vai dar a comida, vai não, ela vai tentar dar, porque a criancinha não abre a boca, aí tem que abrir a boquinha dela, na marra e colocar dentro. Não dá, não é assim que funciona. Então é interessante isto. A gente muitas vezes, quando pensa em pregação e ensino, então pensa no pastor, no professor da escola dominical, que não preparou a aula direito, ou foi uma aula espetacular, pensa em quem está transmitindo, e é para pensar mesmo, porque se não for a mãe, não vai ter a comidinha para a criança, óbvio, ou vai ter uma comida mal feita, ou mal balanceada. Claro, é fundamental o papel da mãe, ou de quem vai dar aquele alimento, prepara e tenta dar, mas cabe à pessoa que está ouvindo abrir a boca, que no caso não é a boca, é o coração, abrir o coração. Não adianta me preparar a semana inteirinha para pregar para vocês, se vocês, alguns de vocês, muitos, poucos, não sei, está com a boca fechada, ou com o coração fechado, não vai se alimentar. Pense nisto, como é que está o alimento da palavra de Deus no seu coração? Se não está bem, boa doutrina, boa igreja, má doutrina, má igreja. Eu poderia dizer e digo, boa doutrina, bom crente, má doutrina, mau crente, fraco. Segundo ponto, voltando a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, como eu disse que eu via uma sequência. O segundo ponto, mas vamos lá, eu quero ler para vocês, é até bom que treinam um pouco a perceber uma sequência nas escrituras e parar em cada ponto e tentar aprender dessa sequência. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Doutrina que tens seguido. Então não é só se alimentar da boa doutrina, abrir o coração em casa, na igreja, onde for, para se alimentar da palavra de Deus, mas precisa obedecer, seguir a boa doutrina. Sem uma coisa não adianta. Vamos a Tito de novo, capítulo 1, versículo 9, falando agora para o pastor. Tito 1, 2 e 9, aliás, Tito 1 e 9, diz, como uma característica dos pastores,
apegado à palavra fiel. Que palavra fiel, Paulo? Não é óbvio que a palavra fiel é a Bíblia e tal. Ele não achou óbvio não, porque ele explicou, que é segundo a doutrina, o ensino, de modo que tenha poder, Tito 1:9, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essa palavra convencer, estive olhando no grego, é repreender, viu? Chamar a atenção, pedir contas. Esse convencer aqui não está muito bem traduzido, não. Então, através da doutrina, o pastor adquire poder para duas coisas: exortar pelo reto ensino. Ele exorta, ele desafia, ele lança para os seus ouvintes os caminhos que eles devem seguir, ele indica, ele mostra. E faz isso com o poder que ele mesmo adquire por estudar a Bíblia. Não, um poder que o Espírito Santo transmite através dele. O poder é de Deus. Mas além de exortar pelo reto ensino, ele pode repreender, pedir a conta, para que dê conta alguém que esteja contradizendo o ensino. Aí vem a autoridade de um pastor que está bem lastreado na palavra de Deus. Então, importantíssimo um pastor que obedeça à doutrina. Se não estiver seguindo esta condição, esta igreja precisa urgentemente se livrar desse pastor. E a própria igreja como um todo também deve obedecer à doutrina. Romanos 6, 17 a 19. Se você quiser só ouvir, pode ser, eu já cheguei lá. Então diz assim, Romanos 6, 17 a 19. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A palavra continua, não vou ler o 19. Mas observe como Paulo escrevendo para os crentes em Roma, agora uma carta que tem como o objetivo falar com pessoas ou com a igreja, diz. E ele fala aqui, interessante, não como uma ordem, mas como um agradecimento. Dou graças a Deus, porque vocês estavam perdidos nos seus pecados, mas agora vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina, ao ensino a que vocês foram entregues, ou que foi entregue a vocês. A importância de seguir o ensino e resistir aos ventos de doutrina. Efésios 4, 14 e 15, mostrando o perigo da ingenuidade doutrinária do ensino. Deixa eu dizer diferente. O perigo da ingenuidade em receber ensinos errados que provocam ingenuidade. Muitas vezes a gente pensa em um ensino errado provocando um comportamento errado, um comportamento moral errado, que é comum acontecer também, mas às vezes acontece de não ser de outra forma. É alguém que é muito ingênuo na maneira como enxerga a vida cristã, o que é amor cristão, o que é separação bíblica, o que é zelo pelas coisas de Deus. A Bíblia, ela ensina isso de uma maneira muito clara. A boa doutrina está aí, claramente. Mas é comum se conversar com crentes, não, mas a gente deve amar as pessoas. Pois é, aí você vai perguntar aqui, amor este? Vem errado a resposta. Não, lá em casa eu educo meu filho assim. Esse negócio de disciplina física, não, pastor, isso já era. Isso era no tempo que o homem era bruto,
que não tinha a fineza da nossa civilização, mas os psicólogos já andaram, os psicopedagogos já andaram estudando isso aí, e acharam isso, aquilo, outro, fizeram uma pesquisa. Tudo isto é má doutrina, é consequência de má doutrina, é uma ingenuidade, uma miopia para enxergar coisas que aparentemente são fáceis de serem observadas, mas que não são tanto. Essa questão da educação, essa questão do amor, que é um ponto muito mal compreendido, a questão do amor. O que é amor cristão, que eu não vou desenvolver isso agora, obviamente, mas a questão da ingenuidade. Olha, aqui em Efésios capítulo 4, Paulo estava dando a explicação porque que Cristo forneceu pastores à igreja e mestres e tal, até que todos, eu estou no 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ótimo, à perfeita varonilidade, ótimo, a ideia de maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ótimo, falando de maturidade cristã, vinda de um ensino correto, com pessoas dotadas para ensinar, tudo correto, para quê? Ou para combater um problema que muitas vezes acontece, o quê? Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pastor, eita, eu vi na televisão ontem um negócio interessantíssimo. O que foi, meu irmão? Um homem disse uma coisa lá que eu não dormi de noite pensando, mas que coisa interessante. O que ele disse? Isso, meu irmão, você levou a sério isso? Não, é porque ele disse, pastor, que está baseado nos estudos, mostrou lá, inclusive no computador muito bonito, mostrou lá umas tabelas e tal, é impressionante, talvez seja a genuidade do irmão, que vai crer nisto aqui. Não é muito raro você ver crentes que vivem assim meio perturbado, porque ouviu uma coisa, ouviu outra, e surgiu uma igreja nova, surgiu aquilo, um pastor esquisito por lá, que ele viu na televisão, leu na revista, e fica todo infantilmente, como uma criança, levado ao redor por todo o vento de doutrina. O vento sopra daqui, ele vai, sopra dali, ele vai também. Ele não sabe para onde vai, fica confuso. Falta de doutrina. É triste vermos crentes bem instruídos que têm uma vida cristã fraca, por falta de doutrina. Pior ainda, pastores que são sumidades na Bíblia, mas que não obedecem à doutrina e não leva o rebanho a obedecer também, como é tão comum hoje no chamado mundo evangélico. Igrejas que terminam sacrificando a sã doutrina com algum objetivo, tipo crescer em número, chamar atenção na sociedade, ficarem conhecidas, famosas, comentadas, sentirem-se livres para adorar a Deus da maneira como bem entenderem, sem amarras, que desprezam a separação bíblica, comungando com quem bem entendem em nome de Jesus, pretensamente em nome de Jesus. Algumas igrejas conseguem alcançar esse objetivo e se tornam grandes, para não dizer enormes, comentadas, invejadas, pastores se tornam celebridades, comentados na mídia e em todo lugar, mas são igrejas com distorções doutrinárias, que não devem ser nem imitadas, quanto mais invejadas, muitas vezes por pastores ingênuos também, que veem nos outros, nesses que estão nos holofotes, um modelo a seguir. Eu quero fazer como ele, eu quero que a minha igreja também fique conhecida, também fique famosa, também se encha de pessoas. Tudo isto tem na raiz má doutrina, ou pouca alimentação. A Bíblia é muito dura com quem desobedece à doutrina. Essas passagens eu quero ler. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16 e 17, que diz:
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos por causa do gênio deles, não. Por causa da má educação deles, não. Em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Está escrito. Doutrina da separação, aí, que eu não vou entrar em detalhes. Então não é questão do gênio da pessoa, da personalidade. Não, mas é porque ele quer dizer isso, ele falou assim, mas ele quer dizer assim. Não, mas ele vem de uma boa escola. Não, mas, meu amigo, a doutrina dele está em acordo com o que a Bíblia ensina? Não está, não. Para. Vamos tratar com essa pessoa. Se ela insistir nisto, se afasta dela. Ou a afasta do meio, no caso da igreja. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser um recém-convertido, não interessa. Está em desacordo com a doutrina, note bem pessoas assim, e afaste-se delas. Eu disse, a Bíblia é dura com quem tem má doutrina. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Diz assim, primeiro Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, inchado, orgulhosão, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, por homens cuja mente é pervertida. A passagem continua, mas só mostrando o peso que as Escrituras dão para essa questão de doutrina errada. Pastores responsáveis não vão cair na armadilha de se mirarem em igrejas assim. Crentes maduros não vão cair na armadilha de se mirarem em crentes assim, ingênuos, que não estão muito preocupados com a questão da doutrina. Eu já vi pessoas dizer, eu digo, mas irmão ou irmã, você está perdendo tempo vendo na televisão essa pessoa, o tempo que você está gastando com isso, mas ele fala tão bem. Então pegue aí um DVD dos grandes discursos da humanidade e tal, e vá ouvir discursos. Tudo bem que você gosta de discurso, da arte da pregação, de entregar uma bela mensagem política, sei lá de que for. Vá curtir a arte da oratória, mas, por favor, você vai expor o seu coração para veneno? Você vai comer uma comida estragada? Não, pastor, mas só está estragado aqui é o filé. Mas o arroz, a farofa, o feijão estão perfeitos. Agora o filé está com um cheirinho. Mas você misturou um pouco. Gosta dessa comida. Não vá brincar com fogo. Não, mas ele diz coisas bonitas. Além de pregar bonito, ele diz coisas bonitas. Certo. Os filósofos disseram coisas bonitas. Políticos dizem coisas bonitas. Ditadores dizem coisas bonitas. Então, nada disto é base para você avaliar se vale a pena você entregar o seu tempo, seu ouvido, seu coração em ouvir coisas de pessoas assim, ler coisas de pessoas assim. Seja exigente nisto aí, proporcional ao que a Bíblia é exigente com a boa doutrina. É como se você dissesse, não, por nada nesse mundo eu queria ser portador de má doutrina, ou eu queria alimentar o meu coração com ensino ruim. Por nada, é horrível, a Bíblia adverte tanto. Então tenha muito cuidado. Falta um terceiro elemento na nossa sequência de 3 pontos de 1 Timóteo 4 e 6, que era se alimentar na doutrina. O primeiro, seguir
ou obedecer a doutrina, o segundo. Terceiro, expondo estas, estou em 1 Timóteo 4:6 de novo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. 2, que tem seguido, obedecido. E o primeiro, já li, foi a primeira palavra, expondo estas coisas. Se alimenta, obedece pessoalmente e ensina, passa para frente. Quando se fala em ensinar doutrina, pensa-se logo no pastor, no pregador, no professor. Isso não é errado, tudo bem, realmente cabe mais diretamente a eles ensinar a doutrina. Mas é incompleto esse tipo de pensamento, muito incompleto. Por quê? Porque passar a doutrina, passar o evangelho, passar a história do Senhor Jesus Cristo, isso não é só obrigação do pregador lá no púlpito. Você precisa passar isso para o seu pai que não é crente, para a sua mãe que não é crente, para o seu amigo que não é crente, em suma, para quem você puder, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo não é ordem só para pastores e missionários evangelistas, não, é para qualquer crente. Então quando você vê a Bíblia dizendo ensina, não pense só no seu professor de escola dominical, no seu pastor no púlpito, pense em você próprio, porque amanhã você estará ensinando alguém do seu lado, no ônibus, por acaso, que lhe faz uma pergunta, porque viu você lendo a Bíblia, ele faz uma pergunta, depois 2, 3 perguntas às vezes difíceis e boas, perguntas sólidas, e você está ensinando, passa para frente. Meu pai gosta de contar a história que mamãe foi se batizar com o pastor Haroldo, o meu pai na fé, e a mamãe perguntou para o pastor Haroldo: eu não vou ter que falar nada não, né? Lá no batismo, lá na hora de batizar mesmo. Aí ele conheceu a mamãe, que a mamãe gosta de conversar, fala bastante e tal, muito expansiva. Aí o pastor Haroldo, conhecendo bem a mamãe, disse: não, você não precisa falar nada não, fique calada. Aí disse: se puder. Ora, falou não sei quantos minutos, quase pregou no lugar do pastor, transmitindo algo. Se este algo, que obviamente foi o caso, foi um resumo do que se passou com ela, que resultou na conversão dela, ela está passando boa doutrina. O que é boa doutrina? Senão o evangelho. Cada vez que alguém, ou num púlpito, um pós-doutor, 4 doutorados, prega para um seminário cheio de mestrandos e doutorandos na frente, tudo em grego e em hebraico, que ele fala de acordo com as escrituras, ele está pregando, ensinando a sã doutrina. Cada vez que você, que conhece até pouco as escrituras, não tem muita profundidade, não tem muito tempo, converteu-se há pouco tempo, mas você por acaso está batendo papo na praia com uma prima que lhe faz umas perguntas, e como é que aconteceu, soube que você se converteu e batizou-se e tal, o que é isto? E você agradavelmente bate um papo informal, sem compromisso, gostosamente, tomando um refrigerante com a sua prima na praia, você está ensinando boa doutrina, da mesma forma que o doutorzão lá está ensinando boa doutrina para os outros doutores. O nível pode ser diferente, de academicidade, de cultura e das citações, etc, etc, mas na base, na essência, isso é ensinar boa doutrina. Eu acho fantástico que a missão que Deus nos dá, ela não depende do grau de instrução, de inteligência, de conhecimento. Tudo que a Bíblia pede, tudo que Cristo espera do crente, é que ele vá ao seu limite, é que ele leve a sério e procure de fato aprender o que puder, usar o máximo de inteligência que ele tem, o máximo de tempo que ele pode, ele use aquilo ao máximo possível. Se o máximo de um é deste tamanho, o de outro é deste tamanho, não tem problema. Eu acho isso um espetáculo.
Porque tanto uma pessoa simples, humilde, que pouco conhece a Bíblia, pode chegar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu ensinei boa doutrina. Aí o doutorzão do lado, que acabou de chegar, morreu num acidente rodoviário, aí chegou lá um doutorzão com uns 4 anéis no dedo, aí olha para o outro assim, ensinou boa doutrina, só que ele não vai mais dizer isso, porque já estará no céu, já estará mais humilde, espero, e vai dizer assim: Cristo vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, tanto um quanto o outro. E ele ama tanto um quanto o outro, ele prestigia tanto um quanto o outro, mas ele espera tanto de um como do outro. Se o outro tem condições de virar um doutor, que vire com boa doutrina. E se a outra não sai dali por algum motivo, até por pouca mesmo capacidade de entendimento, não tem problema, mas seja fiel naquilo, na boa doutrina. Ensine a boa doutrina, mesmo que esse ensino, repito, venha na forma de uma boa conversa. Eu quero terminar só mostrando um ponto, de que boa doutrina não se reflete apenas no que nós transmitimos a outro, mas em tudo que nós fazemos na igreja. Vai ser rápido aqui, eu encerro. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, não sei se os mais observadores já notaram que eu estou o tempo quase todo em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são conhecidas como epístolas pastorais, são instruções de Paulo, realmente a pastores e mestres, em primeiro lugar, e obviamente ele teria que focalizar, como de fato focaliza, no aspecto da doutrina e do bom ensino, mais válido para todos nós. Então, 2 Timóteo 4 e 2 diz, vamos ler o primeiro para pegar o contexto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Se vocês contarem a quantidade de ordens que Paulo deu aqui a Timóteo, vocês vão encontrar 5. Primeiro, pregar, que é a palavra técnica usada pelo Novo Testamento para a proclamação do Evangelho. No grego comum era a proclamação de um arauto, e que o arauto fazia algum anúncio do rei, um anúncio importante. Então, essa palavra é usada para significar exatamente isso, pregar. Segundo, instar. Aqui eu confesso que eu tive a surpresa, que eu resolvi ir mais fundo um pouco nesta palavra, e eu sempre achava que instar era no sentido de você argumentar com o outro, que é oportuno, quer não, ou outras traduções, há tempo e é fora de tempo. Argumenta, esteja pronto para argumentar. Pode até ter esta ideia secundária, mas o verbo no grego significa estar presente, estar de prontidão, ou usando uma expressão bem nossa atual, chegar junto. É exatamente isso que a palavra significa. Então, prega, insta, ou seja, esteja junto, chegue perto, esteja de prontidão. Se for para discutir, para trocar ideias e tal, tudo bem, mas não é o que a palavra quer dizer. Terceira responsabilidade que Paulo colocou sobre Timóteo: corrigir. No original, trazer à luz, expor a falta de alguém, repreender. Quarto, repreender, quase sinônima da outra. Então a terceira e a quarta ordem aqui de Paulo são muito parecidas, que significa acusar, admoestar, censurar, mas é quase sinônimo. E a quinta, exortar, de onde vem, que o verbo é parakaleo, de onde vem a famosa palavra paráclito, em que alguns descrevem o Espírito Santo assim. Por quê? Porque ele é o novo Consolador. Então é uma palavra que significa estar, chamado para estar ao lado. Kaleo é chamar, e para é ao lado de. Então, chamar para estar ao lado de. Mas estar ao lado de para quê? Aí o grego abre um pouco
as conotações que pode ter para consolar, para confortar. Por isso é que o Espírito Santo é chamado de novo Consolador. A palavra é exatamente esta. Então, o sentido aqui é consolar, orientar, confortar. Pode ser esse o sentido. Só que, em vez de mergulhar em cada um desses verbos, que não é o meu objetivo, o que eu quero mesmo é observar o seguinte: todas essas atividades, cada uma delas daria para falar um bocado, mas observe o conjunto delas, aponta para algo interessante. Elas devem ser feitas com duas condições: exortar, repreender, pregar, estar ao lado, confortar e tal. Duas condições. Timóteo, faça isso tudo, essas 5 coisas que eu estou lhe dizendo. Agora eu vou lhe dar 2 exigências para você consolar bem, confortar bem, instar bem, pregar bem. 2. Primeiro, quando ele diz com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, tá? Com toda a longanimidade e doutrina. É curioso esses termos estarem juntos. Por que é curioso? Eu observei isto. Longanimidade é algo ligado com comportamento. Então ele é um termo comportamental. Claro, é você ter paciência. A palavra no original significa, é a junção de 2 palavras. Um significa longo, a outra é se inflamar ou ter alguma paixão muito forte. Esse longo tem o sentido de ou fisicamente, em comprimento, ou de tempo. Então o que é esta palavra? Significa exatamente alguém que é longo, ele é lento em se inflamar. É isso que significa a palavra no grego, traduzida por longanimidade. Então, você exorta, ensina, repreende, tudo isso aí, Timóteo. Primeiro, seja paciente com a pessoa. Não se apresse a perder a calma, a não querer mais. Seja longânimo, seja longo e suporte as dificuldades inerentes a esta responsabilidade quíntupla de repreender e tal, e tal, e tal. Longanimidade é uma questão de comportamento. Segundo, doutrina. Eu pensei, mas o que doutrina tem a ver com comportamento? Nada, zero. Porque doutrina é conteúdo que se diz. Então ele fala nas 2 condições que Paulo impõe a Timóteo. Ele fala de um aspecto comportamental, seja paciente com as pessoas que você está exortando e tal. Mas ao ser paciente, o conteúdo do que você vai dizer deve ser perfeito, conforme a boa doutrina. Conclusão, moral da história: não adianta exortar, repreender, corrigir, ensinar, consolar, confortar, tudo com atitude cristã excelente, mas com o ensino errado. E aqui muitos caem novamente por ingenuidade. Mas ele é tão bom, ele é tão paciente comigo. A Bíblia manda ser longânimo, não é? É. E a Bíblia manda ser longânimo e... Então é impressionante quando a gente aprofunda um pouquinho, como percebe a sabedoria do que está escrito aqui. Uma parte importantíssima num pastor, de fato, é o comportamento, a forma como ele trata as pessoas, como ele ama as pessoas, como ele se interessa pelas pessoas, se ele consegue ser longânimo com as pessoas, se ele consegue ser perdoador, se ele consegue confortar, se ele consegue consolar, repreender, ensinar. É um mundo de coisas que cabe a um pastor fazer e agir, e tem que ter muita atenção ao seu comportamento. Mas nada disto adianta
Se esse pastor amoroso, longânimo, paciente, calmo, tranquilo, risonho, educado, tudo de bom, você imaginar em termos de comportamentos, mas esse pastor não sabe o que dizer, conforme a Bíblia. Ele dá uma sugestão para você, rindo, sereno, uma sugestão errada, biblicamente errada. Acabou-se o conselho de Paulo a Timóteo, acabou a utilidade daquele pastor. E voltando de novo, não somente o pastor. O irmão vem falar com você na igreja, você é mais velho na fé, você é mais velho na idade, você é mais maduro, alguém vem lhe pedir uma opinião, uma sugestão, uma orientação, e às vezes é um irmão que você nem gosta muito, meio chato, e exige de você paciência, exige de você muito amor, e esse irmão já lhe perseguiu no passado, já lhe ofendeu, e não pediu perdão, sei lá, vamos imaginar uma situação difícil, mas você consegue, orando a Deus e tal, você consegue se comportar com este irmão de uma maneira excelente. Sim, e o que eu faço mesmo com esse problema? Aí você não sabe. Ou então você vai dizer uma tolice, biblicamente falando, não tem nada a ver. Você prejudicou esse irmão. Pastor, moral da história, então o pastor pode ser bruto, não amar ninguém, dar canelada em todo mundo, desde que tenha uma boa doutrina, né? Claro que não, porque está sendo incompleto pelo outro lado. Então são as duas coisas que um pastor deve estar super atento. E um crente que não é pastor, idem, super atento, se comportar condignamente e falar. Olha, eu acho que um crente de 5 anos, de 10 anos, que ouve 3 perguntas do Evangelho e já se enrola na segunda, eu acho isso um fracasso muito grande. Agora, tudo bem, eu estou falando de perguntas simples, perguntas básicas, não estou falando de perguntas complicadas, que precisa de uma fina teologia para poder responder. Não, claro que não é isto, mas uma pergunta elementar sobre o Evangelho, você não sabe, porque você está mal alimentado. Eu quero encerrar. Todo dia, meu irmão e minha irmã, peça a Cristo, todo dia: Senhor, não deixe eu me afastar da tua doutrina, do ensino bíblico, me ajuda a ter mais apetite para ler as Escrituras, para ouvir pregações, para conversar coisas espirituais, me estimular mais a minha alma, o meu coração, me coloca bem saudável, para que eu me alimente como uma criança que gosta de comer, gordinha, saudável, que a gente vê que ela está bem alimentada. Eu quero ser um crente assim, bem, visivelmente saudável, não para a minha glória, mas para a tua glória. Cuidado com a doutrina, seja rigoroso com a doutrina do seu pastor, seja rigoroso com a doutrina do seu irmão, do seu professor de escola dominical e de você mesmo. Por fim, você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, o que eu tenho para sugerir é: peça a Deus que abra o seu coração para a boa doutrina, Ele dê sabedoria, Ele ensine realmente o que deve ensinar. Eu sei que é difícil, muitas vezes, eu já tenho ouvido muitas pessoas: mas pastor, tem igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, é tanto ensino diferente, tanta sutileza, um ensina uma coisa, outro ensina outra, outro ensina outra, concorda com um naquilo, mas não concorda na outra coisa. Pastor, eu fico muito confuso, eu não sei para onde vai, para onde vou. Percebendo uma coisa? Não vou para lugar nenhum. É tudo que o diabo quer ouvir, porque você vai para o inferno. Para lugar nenhum não, você vai. Aliás, você vai continuar indo, porque você já está indo para o inferno, se você se deixar levar por esta sedução. E o que eu faço? Então eu vou escolher 30 igrejas na minha cidade, eu moro numa cidade grande, lá tem centenas, vou escolher 30 e vou frequentar as 30, cada semana do ano, um ano. Não, assim também acho que é demais, é confuso. Uma sugestão muito simples, leia a Bíblia, peça a Deus que lhe dê orientação e abra a sua mente, sua consciência, seu coração para ter algum entendimento. Converse com pessoas que você respeita em termos de caráter e que são pessoas que se identificam como crentes, e converse com elas e faça algumas perguntas.
E aquilo que vai combinando com o que você pensa, e de acordo com a sua lógica, com a sua consciência, a sua inteligência, o que você aprendeu diretamente nas Escrituras, você acha que tem sentido, vá seguindo com aquela pessoa. Vá conversando mais. Qual é a igreja dela? Vá na igreja dela. E ouça o que o pastor está dizendo. Bateu bem com o que você está aprendendo? Ótimo. Então, já é um bom rumo. Não precisa ir para mais 29 igrejas. Agora, não, é o contrário. Aquilo que me responderam lá, eu achei que não tinha nada a ver com as Escrituras, foi ruim, li de novo, não combina, arranhou tudo. Tudo bem, não é ali. Então, procure uma outra. Mas quando encontrar alguma aí que cai bem na sua alma, aquilo que estão ensinando lá, fique lá, até o momento, se ocorrer do contrário, ou se não, lá você fica assistindo, fica ouvindo, e vai então abrindo mais e mais o coração, até o Espírito Santo lhe dar a graça da salvação, se ele assim quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que eu tenha conseguido aqui sacudir os irmãos, no sentido de estimulá-los fortemente para crescerem na Tua palavra, entenderem mais da Tua Bíblia, da Tua revelação. Eu próprio, todos nós, nunca devemos nos dar por satisfeitos. Já cheguei num ponto em que não aprendo mais nada. Esse aprendeu muito pouco. Então nos dá esta sede, Senhor Deus, essa disposição, dá-nos isto. E pelo menos que os crentes façam essa oração a Ti com sinceridade mesmo, porque assim, pela Tua graça, não tenho dúvida que Tu irás atender, porque é algo agradável ao Teu coração ver um crente, um filho na fé, crescendo em Cristo. É em nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém.